Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo aqui no canal, hoje um pouco adaptado em função do isolamento que eu estou respeitando por causa da crise do Covid-19, mas não é por isso que eu não ia trazer conteúdos para você aqui no canal. Hoje eu vou falar a respeito de um tema muito pedido, muitos assinantes me pediram para falar a respeito da modificação de PVC com TPU, com poliuretano termoplástico. Então, se você quer saber tudo a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer muitas informações interessantes para você. Antes disso, porém, eu quero te dar um recado muito importante. Já está no ar o meu segundo curso online na plataforma Udemy. Há pouco tempo atrás, você viu aqui no canal, eu lancei o curso de analista técnico em moldes de injeção. Um grande sucesso, tem muita gente participando, se inscrevendo no curso. Então, vai lá, confere esse curso muito interessante. E agora, recentemente, eu acabei de lançar o segundo curso, que é o curso de expresso de introdução a polímeros. Se você quer conhecer a fundo os materiais poliméricos, saber de onde eles vêm, como é que é o processo de fabricação, os principais tipos, propriedades, aplicações, corre lá e se inscreve nesse segundo curso que é muito legal também. Eu vou deixar o link dos dois cursos aqui na descrição desse vídeo para você poder ir lá e conferir um pouco mais do conteúdo, se inscrever e aumentar o seu conhecimento. Lembre de compartilhar esses links com a maior quantidade de pessoas possível que possa se interessar pelo tema de polímeros para que a gente possa, então, disseminar o conhecimento a respeito desses materiais. Legal? Muito bem, então vamos entrar no nosso conteúdo. Ao longo do tempo aqui no canal, eu fiz 2 vídeos, cada um deles falando a respeito de um dos materiais que a gente vai tratar hoje. Então vou deixar o link aqui em cima. Esse vídeo fala a respeito do PVC, fala tudo a respeito desse material, as características, um pouco do histórico do PVC, como é que são as propriedades desse material, aplicações. E esse outro vídeo aqui que fala a respeito do TPU, que então traz todo o histórico, traz todas as propriedades, aplicações do TPU. Cada um desses 2 vídeos fala individualmente a respeito dos 2 materiais que a gente vai falar hoje. Mas, se você viu o vídeo a respeito do TPU, uma das aplicações desse material, do poliuretano termoplástico, é a modificação de outros polímeros. O TPU ele é um elastômero termoplástico de engenharia, tem propriedades muito interessantes de resistência à abrasão, principalmente, resistência química, propriedades mecânicas muito interessantes, mesmo a baixas temperaturas. Então é um material de engenharia muito interessante quando utilizado puro. Mas ele, por ser muito compatível com outros materiais, ele consegue transferir essas características para esses outros materiais e, portanto, ele é muito utilizado também como modificador de polímeros. E um dos materiais muito modificados com o TPU é exatamente o PVC, tá certo? Então vamos dar uma olhada nessa questão da modificação do PVC com o TPU. Primeiro, por que o TPU é utilizado na modificação de PVC? Bom, primeiro, para exatamente conferir propriedades diferentes para o PVC. A gente vai mostrar para você quais são essas propriedades, o que a gente melhora no PVC com a adição do TPU, mas principalmente a gente usa o TPU no PVC porque ele é muito compatível com o PVC. Como você sabe também, se você assistiu o vídeo que eu deixei aí o link, o PVC ele é um material que é sempre utilizado na forma de compostos, ou seja, você tem a resina de PVC, mas 99,9% das aplicações você usa essa resina de PVC na forma de composto, ou seja, você compõe essa resina com outros componentes, com aditivos, com plastificantes, estabilizantes térmicos e por aí vai, para tornar possível não só o processamento do material, mas também conferir algumas propriedades para ele. Então o TPU ele pode ser utilizado nessa formulação e ele é muito utilizado nessa formulação do PVC porque ele é muito compatível com o PVC, ele se mistura muito bem, ele tem uma boa compatibilidade química e transfere muito bem as propriedades que a gente vai ver para o PVC, trazendo essas propriedades do TPU. Tá? Então esse é o primeiro motivo pelo qual a gente usa o TPU no PVC. Ele pode ser, inclusive, um substituto para o plastificante. Na verdade, ele tem essa função de plastificante no PVC. É daí que vem, daí que ele confere as propriedades para o PVC. Ou seja, ele acaba tendo um efeito de reduzir a TG do material, dar uma lubrificada entre as moléculas do PVC, conferir propriedades mecânicas, conferir propriedades químicas
com alguns benefícios. Os plastificantes, eles são óleos em geral. São óleos, são materiais orgânicos com grandes cadeias carbônicas, mas são óleos. E por serem óleos, eles acabam migrando do PVC, exudando é a palavra que nós utilizamos do PVC, ou seja, eles saem da composição do PVC, fazendo com que o material ao longo do tempo, o PVC plastificado ao longo do tempo, vá perdendo as características de flexibilidade, as características que o plastificante confere para esse material. Já o TPU, ele confere as mesmas propriedades de um plastificante para o PVC, só que por fato dele ser um polímero, pelo fato dele ser muito compatível com o PVC, ele não tem esse problema de exudação, de migração, ele não sai da composição, então ele aumenta muito a vida útil em termos de propriedades mecânicas do composto de PVC em que ele é utilizado. E muitas vezes você pode substituir parcialmente ou inclusive totalmente o plastificante que você utiliza pelo TPU. Você pode tirar o plastificante da formulação, introduzir o TPU e vai ter praticamente os mesmos benefícios, vai ter a mesma performance em termos mecânicos, em termos de desempenho do material, tá certo? Esse é outro motivo pelo qual a gente usa o TPU. Depois, ele melhora, essa é uma característica que a gente traz do TPU para o PVC, a gente melhora o limite inferior de temperatura. Ou seja, o TPU, se você assistiu o vídeo a respeito do TPU, que eu deixei aí para você, o TPU ele é um material que tem boas propriedades, excelentes propriedades mecânicas a baixa temperatura. Ele mantém a sua flexibilidade, a sua elasticidade, mesmo a temperaturas extremamente negativas. Até menos 40 graus a gente ainda tem uma boa flexibilidade no TPU. E ele consegue conferir parte dessa resistência, parte dessa performance a baixa temperatura para os compostos de PVC. Inclusive, eu vou trazer para você agora aqui um gráfico para você dar uma olhada em que eu mostro como é a performance da temperatura de fragilização. O que é a temperatura de fragilização? É a temperatura na qual o material começa a perder significativamente as propriedades de flexão, as propriedades de alongamento e as propriedades de impacto principalmente. Tá? Então, quanto mais baixa essa temperatura, mais flexível, mais resistente ao impacto é o material, mesmo a baixas temperaturas. Então você vê que à medida que a gente vai no eixo horizontal aumentando o percentual de TPU no PVC, essa temperatura de fragilização ela vai abaixando até o ponto em que a gente tem o TPU puro ali com 100% e você vê ali menos 30, em alguns casos menos 40 graus, dependendo do tipo de TPU que você utiliza, tá? Então, esse é um exemplo de melhoria de propriedades que a gente obtém incorporando o TPU no PVC. Depois, a gente tem o TPU como um material termoplástico que se destaca muito na questão de resistência à abrasão. Falando de materiais termoplásticos, o TPU é talvez o melhor material em termos de resistência à abrasão que a gente tem no mercado. E ele confere essas propriedades para o PVC também. Um pouco de resistência ao risco, ainda que mesmo com formulações de baixa dureza, a gente possa ter ainda alguma questão com relação a risco, mas a gente tem uma melhoria nesse aspecto. Agora, invariavelmente, a melhoria à abrasão, ela vem muito intensamente quando a gente adiciona o TPU no PVC. E por esse motivo, se encontra muita aplicação de PVC modificado com TPU em aplicações que requerem resistência à abrasão, como por exemplo solados de calçados. Tá? Então, outro dado aqui muito interessante para você, tá? Como se comporta a resistência à abrasão dessa mistura, né, dessa blenda de PVC com TPU, à medida que a gente vai aumentando o percentual de TPU no composto. Tá? Então a gente tem aqui a perda por abrasão, medida em milímetros cúbicos, né? Quantos milímetros cúbicos a gente perde do corpo de prova testado num teste padronizado frente à abrasão, e a gente começa a perceber aqui, à medida que no eixo horizontal novamente aumenta a porcentagem de TPU, a gente tem uma melhoria significativa dessa resistência à abrasão, tá certo?
Uma outra característica muito interessante, o PVC ele é um material que pode ter uma transparência muito interessante. Muitas aplicações, inclusive do PVC, fazem uso dessa transparência. O PVC é um material amorfo, material que, dependendo de como você formula a composição, né, o composto de PVC, ele tem uma manutenção dessa transparência muito interessante. Porém, quando você quer utilizar outros aditivos para modificar o PVC, como por exemplo borracha nitrílica, EVA ou outros tipos de elastômeros que se costumam utilizar para modificar o PVC, melhorar a propriedade de resistência a baixa temperatura, melhorar propriedades mecânicas, esses outros elastômeros eles costumam interferir na transparência do PVC, ou seja, diminuem a transparência ao ponto inclusive de você não ter transparência nenhuma no composto de PVC modificado com outros tipos de materiais. Já com os TPUs, você consegue manter, existem alguns tipos específicos de TPU que são usados na modificação de PVC que mantém a transparência do composto final e por esse motivo você consegue manter a performance do composto e utilizá-lo em aplicações que requeram esse tipo de performance, como por exemplo em mangueiras, muitas mangueiras para transporte de fluidos precisam da transparência exatamente para que você possa visualizar o transporte desse fluido lá dentro. Então as mangueiras se beneficiam da modificação do PVC com o TPU pela manutenção da transparência. Outras peças estéticas, peças que principalmente utilizadas no segmento de moda, como por exemplo componentes de calçados, componentes de vestuário que se utilizam de PVC e filme de PVC principalmente, também se beneficiam dessa manutenção de transparência conferida pelo TPU quando utilizado em modificação aos compostos de PVC. E uma das principais características que o TPU confere ao PVC é a melhoria de propriedades mecânicas e térmicas. Existem algumas aplicações em que a adição do TPU no composto de PVC permite que esse composto seja utilizado a temperaturas mais elevadas por uma questão de manutenção das temperaturas, das propriedades mecânicas, mesmo quando exposto a altas temperaturas, pelo impedimento de migração ou pela eliminação do problema de migração, de exudação dos plastificantes. Então a gente acaba melhorando a vida mesmo a alta temperatura do PVC. Embora o TPU não seja um material para altas temperaturas, a gente tem aí uma limitação na temperatura superior do material, a gente encontra alguns tipos de TPU que, quando incorporados ao PVC, aumentam a temperatura de trabalho do material para cima, inclusive, dos 100 graus Celsius, tá certo? E as propriedades mecânicas são melhoradas também mesmo a temperatura ambiente. E aqui eu quero trazer um outro gráfico para você, e esse é um gráfico muito interessante, porque ele traz uma curiosidade a respeito da quantidade de TPU que se usa no PVC. Você percebe no eixo horizontal, a gente vai aumentando a quantidade de TPU no composto, e você percebe que a resistência à tração ela vai aumentando também. E a curiosidade, eu não sei se você percebeu em todos os gráficos que eu mostrei para você, se você olhar aqui, a gente vai aumentando o percentual de TPU no composto e a gente tem um salto aqui de 50% para 100%. E aqui está o motivo. Se você olhar acima dos 50%, as propriedades mecânicas elas praticamente já começam a não ter uma alteração significativa. Acima dos 50%, o que acontece é que, na verdade, ao invés de você ter um PVC modificado com TPU, você passa a ter um TPU modificado com PVC. E, na verdade, como a gente está modificando o material de engenharia, que é o TPU, com o PVC, que é um material mais commodity, a gente acaba tendo, inclusive, a gente brinca no meio da indústria que a gente tem, na verdade, um TPU piorado com porcentagens de TPU acima dos 50% nessa formulação. Então, por esse motivo, normalmente, quando a gente fala de modificação de PVC com TPU, a gente está falando tipicamente de porcentagens de TPU nessa mistura entre 20% e 50%. Esse é o percentual usual que se utiliza
para incorporar TPU no PVC de forma a você ter bons resultados. Vai depender muito do resultado específico que você quer, vai depender muito do tipo de PVC que você está utilizando, vai depender muito do tipo de TPU que você vai incorporar, porém, percentuais entre 20% e 50% são os típicos e normalmente, quando a gente está fazendo a formulação do material, a gente vai estudando e vendo qual que é a melhor composição. Legal? Agora eu quero trazer alguns outros benefícios que podem vir do uso de TPU no composto de PVC. Tá? Comparando com o PVC puro, então, ou com um composto de PVC tradicional, a gente incorporando o TPU nessa composição vai ter uma melhor adesão dessa mistura com outras matérias-primas, como por exemplo policarbonato, ABS ou materiais estirênicos. Então, se você precisar fazer uma sobreinjeção de materiais de PVC plastificado, por exemplo, para conferir propriedades de toque macio, soft touch, em substratos como o policarbonato ou o ABS, a adesão vai ficar melhorada com a incorporação de TPU. Vai ter uma melhor característica de soldabilidade, principalmente quando a gente está falando de filmes. Muitos filmes de PVC são utilizados em solda por ultrafrequência para a fabricação daqueles envelopes, porta-cartão, porta-crachá, e a soldabilidade do material com o TPU incorporado é melhorado. E tubulações também têm a sua soldabilidade melhorada com a incorporação de TPU. A gente tem um melhor desempenho em peças termoformadas quando a chapa de PVC ela vai ser dupla camada, ela vai ser coestrudada com outro material, exatamente pela melhor adesão com outros materiais. E também a gente vai ter uma melhoria de resistência química muito importante com a adição do TPU. O TPU é um material que tem uma resistência química muito importante, muito alta, e ele confere essa resistência química para o PVC. Tá certo? Agora, alguns detalhes finais a respeito do uso de TPU com o PVC. É muito importante o método de incorporação do TPU no PVC. Existem várias técnicas que podem ser usadas. Você pode incorporar diretamente no composto, você pode incorporar pellet com pellet, você pode incorporar usando uma extrusora dupla rosca, você pode utilizar, mesclar diretamente na injetora. O método de incorporação ele vai ser muito específico das capacidades do cliente e do resultado esperado. Tá? E é sempre importante ter um especialista, tanto no composto de PVC quanto em TPU, acompanhando os testes para determinar, no seu caso específico, qual vai ser o melhor método de incorporação. Um outro detalhe muito importante é que é fundamental você ter um objetivo numérico bem traçado. Você viu que muitas das propriedades do PVC elas são melhoradas com a incorporação do TPU. Agora, é óbvio que o TPU ele vai incorporar também à sua formulação algum custo adicional. Não se usa TPU para qualquer aplicação de PVC, porque muitas das aplicações de PVC não requerem esses requisitos, não tem esses requisitos de propriedades mais elevadas. Só realmente aonde se precisa melhorar o desempenho é que se usa o TPU, porque ele acaba agregando um custo adicional no composto de PVC e por esse motivo é muito importante que você tenha um objetivo em mente. Eu quero melhorar a resistência à abrasão em tantos por cento, eu quero sair de tantos milímetros cúbicos para tantos milímetros cúbicos. Isso vai te ajudar a fazer uma conta de viabilidade. Vale a pena eu utilizar o TPU? Qual que é o problema que eu tenho hoje? Se eu não melhorar essa propriedade, o que isso vai me gerar de custo adicional? Isso é muito importante também. Legal? Então, se você tiver alguma necessidade específica de modificação de PVC com TPU, você tem os meus contatos também listados aqui no canal, me manda um e-mail, me manda uma mensagem que a gente pode conversar a esse respeito. Trabalho em muitas formulações para modificação de PVC com TPU e vai ser um grande prazer poder te ajudar nesse caso também. Me fala a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, me fala como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, me deixa uma mensagem aqui no canal, deixa um comentário, me manda um e-mail para que a gente possa aumentar aí a nossa interação e compartilhar todo o nosso conhecimento. Lembra de curtir esse vídeo, deixe seu joinha aí no canal, que isso ajuda a gente a atingir a maior quantidade de pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para passar a receber conteúdo regularmente e compartilhe esse vídeo com a maior quantidade
possível de pessoas que possam se interessar por esse tema. Profissionais da indústria de moldagem, projetistas, estudantes, profissionais da academia, professores, pesquisadores que possam se interessar pelo tema de polímeros. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupos profissionais, para que a gente possa atingir cada vez um número maior de pessoas. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e até lá.